o Senhor atinja pela tua voz, pela tua palavra. Me usa como instrumento, mas dos demais seja para o louvor do teu nome. É o que eu peço em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Quero te chamar para meditar comigo Marcos, segundo Evangelho de Marcos, o escrito por São Marcos, capítulo 12, versículo 30. Vamos ler do 31. Melhor, do 30. Capítulo 12 de Marcos, versículo 30 em diante. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Versículo 31. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Mantenha a tua Bíblia aberta e eu quero te saudar com a paz do amor. Não existe a paz do amor, né? Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Não as dou como o mundo a dá. Como o mundo dá a paz? Bate nas costas, um tapinha nas costas, mas por trás fala mal, por trás xinga, por trás foi tarde, por trás por que está me perturbando, né? Boa tarde, boa noite, mas na verdade não querem que tenha nada de bom para nós. Acontece isso com você também ou é só comigo? O mundo dá essa paz, o mundo não conhece a paz que só o amor pode dar, porque Deus é amor. Então, shalom, que a paz, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus seja sobre sua vida, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, né? Mesmo com as dificuldades, com as circunstâncias difíceis, a paz que não como o mundo a dá, mas como eu vos dou. A paz do amor, a paz do Deus onisciente, onipresente, onipotente. Do Deus que está do seu ladinho. E hoje ele nos dá, né? Eu tenho aqui minha agendinha, essa agendinha aqui é especial. Essa agendinha, ela marca um marco na minha vida, uma trajetória, uns comandos diretos que o Senhor tem me dado, de revelações interior, de testemunhos, né? Um particular, relacionamento de anos, de dias, de tempos. E aí é que eu vou anotando, já tem bastante anotação. E hoje não foi um dia diferente, hoje foi um dia muito especial, porque não é o primeiro dia que eu tenho vivido esse dia especial como hoje, né? Dia 26 de março de 2026, terminando aqui, estamos por volta das 23 horas, louvado seja Deus, né? Mais um dia, até aqui o Senhor nos sustentou. Mas eu tenho por hábito acordar, bom dia Pai, bom dia Senhor, bom dia amigo Espírito Santo, bom dia família, bom dia dia, bom dia filhos, netos. Eu moro sozinho, mas eu sei que o meu Deus está aqui comigo, sinto Ele aqui nesse lugar agora. Mesmo meus filhos não estando aqui, mas o Deus que é um Espírito, né, leva a eles esse bom dia que eu todo dia falo. Também à noite eu falo boa noite. Para minha varoa que ainda não se apresentou a mim, mas o nosso Deus já disse que é varoa e que é valente e valorosa e que é mulher de Deus e que é mulher de propósito. Então aquilo que Deus promete, Ele cumpre, porque é um Deus imutável e a tua palavra não volta para si vazia. Uma vez lançada, volta cumprida, volta com a proposta, volta no propósito, na prosperidade a que foi lançada. É a palavra de um Deus que não pode mentir, de um Deus verdadeiro. E então eu falo bom dia, né? Bom dia varoa, bom dia filhos, netos, parentes, parentesco, né?
Eu gosto de bom dia a dia. É isso aí. Agora é boa noite. Então, boa noite. Shalom Adonai. Que Deus te abençoe, que Deus te consagre e que Deus te dê alegria e o amor que Ele... Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E por isso Ele enviou o teu Filho unigênito, teu único Filho, o Filho do teu amor, para morrer por mim, também por você. Né? Vertendo o teu sangue, nos comprando de volta para esse Deus que muito nos ama. E falando nisso aí, o Senhor hoje, eu sempre, Senhor, o meu prazer é te ouvir. Eu desejo te ouvir, eu desejo abrir a tua palavra e receber um comando, um puxão de orelha, não sei o que o Senhor quer falar comigo. Como estou hoje eu com o Senhor? Porque a Bíblia fechada, ela é um livro comum, mas ela aberta, ela é a boca de Deus, que fala aos nossos corações, do nosso Deus. E não hoje a minha primeira experiência, já tive várias e fico feliz por isso. Hoje mais uma. O Senhor já me acordou com esta palavra. E Ele falou sobre o mandamento do amor, sobre o hino do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse nosso Deus, Jesus quando estava na terra. Né? Quando nós ainda éramos de coração duro, arredios, de dura servir, desobediente, pecadores ao extremo, não que nós não pecamos, mas hoje não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos domina mais. Por quê? Porque o pecado afasta Deus de nós. O pecado entristece o Espírito Santo. E eu não quero que o meu amigo, o Espírito Santo, seja entristecido. Você quer? Eu acho que não. Você não quer que Deus se afaste de você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, não vivemos mais na prática do pecado. Podemos pecar sim e não queremos, mas podemos porque estamos num tabernáculo de carne. Pecamos por acidente, né? E logo já reconhecemos. Eu acabei de chegar do trabalho, agradecido a Deus porque Deus me guardou na ida, na permanência e no retorno. E é claro que, ou por um olhar, ou por negligência, ou por omissões, ou porque eu tinha que fazer e não fiz, então eu pequei. Então, Senhor, me perdoa todos os meus pecados, quero que o Senhor me limpe, que o Senhor, eu peço perdão, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Então a gente está sempre em oração. A oração do Pai Nosso no modelo, perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Então, essa rendição ela é necessária e isso até o último dia da vida, como Filipenses 1,6, que o Senhor haverá de completar a boa obra em mim e em você. Essa boa obra da salvação, essa boa obra da redenção, né? Através da nossa fé, da nossa reverência, da nossa submissão, obediência, né? E nos prostrando diante desse Deus e a obedecendo. E aqui nesse contexto de Marcos, capítulo 12, versículo 30, que lemos, né, até o 31, um dos mestres da lei, dos doutores da lei, isso vai vir do 28, né? Daqui a pouco a gente lê. Ele faz uma pergunta para Jesus. Né? Estavam ali, cada um fazia uma pergunta, uns perguntavam porque eles queriam saber, outros porque tinham curiosidade, e outros porque queriam testar, porque tinham maldade dentro de si, que eram os religiosos, os escribas e os fariseus. E eles estavam invejosos, né? Ou seja, estavam sentindo invejas de Jesus porque Jesus era aclamado, porque Jesus era perseguido por multidões e porque Jesus, o povo tinha prazer em ouvir ele, né? E o que levava esse povo até Jesus? Os milagres, né? A boa fala, o amor. E por que ele veio a esse propósito? Né? Depois do batismo, eis que o Espírito Santo de Deus, ele citou uma palavra de Isaías, está sobre mim. E aqui eles falam, qual é o maior mandamento na lei? A lei, nós sabemos que é a lei de Moisés, né? Na verdade, a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, entregue as tábuas lá no Monte Sinai a Moisés, né? O servo do Senhor. Lá no Monte Sinai, que ele ficou 40 dias, sem comer, sem beber, na nuvem, recebendo as instruções, e desceu com os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não
darás falsos testemunhos, não farás para ti imagem, escultura e idolatria, né? Não terás para si outro Deus a não ser, né? Enfim, os 10 mandamentos. E aí esse doutor da lei questionou Jesus. E Yeshua, quando estava aqui na terra, juntamente com seus discípulos, já vai para mais de 2000 anos, porque nós estamos na era cristã, no ano de 2026. E ele fez o quê? Qual é o maior dos mandamentos? E ele pensou que Jesus iria falar: não matarás, não adulterarás, né? Não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás a mulher do próximo, não, enfim, os 10 mandamentos. Não. Ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todo o teu intelecto, com toda a tua inteligência, com toda a tua razão, com todos os teus bens, com tudo que você tem, com tudo que você é. E ao próximo, como a ti mesmo. Este é os 10 mandamentos, resumido. E o maior de todos os mandamentos. Que maravilha, hein? Que maravilha. E aí eu te pergunto, você se sente amado? Você se sente amada? Você tem amor dentro de si? Tem amor dentro do coração? Você ama a Deus de todo o teu coração? Com toda a tua mente, com todo o teu intelecto, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças, com todos os teus bens? Me fala para mim. Ou melhor, fala para você. Isto, fala para você. Você ama? Porque quem ama, perdoa. Quem ama, tira um tempo para a pessoa amada. Quem ama, não fala mal, não faz fofoca. Quem ama, não fica devendo. Quem ama, não constrange. Quem ama, não entristece. Quem ama, não aponta o dedo. Quem ama, não bloqueia. Quem ama, respeita, obedece, né? Quando se tratamos aí de amar a Deus, se você ama a Deus, se nós amamos a Deus, nós tiramos um tempo para esse Deus. Nós tiramos um tempo e meditamos na tua palavra. Nós obedecemos as tuas leis, os teus mandamentos, os teus preceitos. Porque em Deuteronômio 11:1, Yahvé, né, lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, aqueles que me amam. Isso está escrito em Deuteronômio 11:1. Aqueles que me amam obedecem às minhas leis, os meus preceitos, os meus mandamentos e colocam em prática todo dia. Você já leu a Bíblia hoje? Você já pediu para Deus falar com você hoje? Ou você só falou com Deus ou você só pediu a Deus? Porque se você ama Ele, o que é essa palavra de Jesus aqui em Marcos 12, capítulo 12, versículo 30 ao 33, diz que Ele não quer que nós amamos Ele só de boca, só de falar. Deus, eu te amo, mas não tem atitude de amor, né? Fala para mim você, tem a sua namoradinha, tem o seu namorado? Se ele falar que te ama, ou se ela falar que te ama, mas não tem atitude de amor, você vai acreditar nesse amor? Fala que te ama, mas te trai. Fala que te ama, mas não te obedece. Fala que te ama, mas não ouve você quando está questionando, quando você está conversando, quando você faz um pedido. Fala que te ama, mas não te prioriza, não tira um tempo para você. Você vai acreditar nessa pessoa, nessa fala que, mas eu te amo? Ou seja, amar é atitude. Amar é obediência. Amar é fé. Amar é crer. Amar é reverenciar. Amar é se submeter, né? E aqui nesse contexto aqui, esse doutor da lei que questionava Jesus, qual seria o maior dos mandamentos, ele, no versículo 33 aqui, ele vai dizer que respondeu bem. Daqui a pouco a gente vai ler que ele respondeu bem porque não é sacrifícios, rituais religiosos, sacrifícios, holocaustos, que vai provar que amamos a Deus e ao próximo, mas atitudes. Então, quando eu amo de dentro para fora, quando eu amo de fato, na íntegra, me dispondo, porque amar é viver propósito, ou seja, um pai, se você é pai, se você é mãe, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque quando nos tornamos pai, quando Deus nos fez pai, a gente começa a entender mais quem Deus é. E a gente
sabe, naquela necessidade, naquela dificuldade. Quanto de nós, pais, não deixamos de comer para ver os nossos filhos comer? Deixamos de vestir para ver os nossos filhos vestir. E por quê? Isso é uma atitude de amor. Quantos de nós, né, porque gostamos de uma garota e se sacrificamos por ela, fazemos algo por ela, de um garoto, né? Não é assim que acontece? Às vezes a gente está sem tempo para nada, mas para namoradinha, para aqueles que a gente ama, a gente arruma um tempo. É verdade ou não é? E se você ama a Deus, por que você não arruma tempo para Ele? Por que você não para ouvi-lo? Por que você não medita na palavra? Se você diz que ama a Deus, e Ele te ama, isso é fato, Ele provou isso na cruz. Ele morreu por mim, por você. Ele se sacrificou, verteu o teu sangue. Porque Deus amou o mundo e enviou o teu filho, teu único filho. Sabe, você daria o teu filho para morrer no lugar de alguém? Suponhamos que alguém do seu amigo, algum parente precisa de um rim, e você daria o rim do teu filho que ele morresse para que esse seu amigo vivesse, ou seu parente vivesse? Você faria isso? Deus deu o teu filho, teu único filho, para verter o teu sangue, para sofrer e morrer no nosso lugar. Se você ama esse Deus, tira um tempo para se relacionar com Ele todo dia. Porque, na verdade, Deus não precisa que amemos Ele e que reverenciamos Ele. Na verdade, quando nós fazemos isso, estamos apenas retribuindo o muito que Ele tem nos dado. Se nós amarmos a Deus, se servirmos a Deus, se adorarmos a Deus, se reverenciarmos a Deus, se obedecer a Deus, Ele vai continuar sendo Deus. E se não fizermos, também vai continuar sendo Deus. Ele é subsistente em si mesmo. Ele é completo em si mesmo. Ele não precisa de nós. Porém, quando somos filhos obedientes e reconhecemos o que Ele nos fez, em Romanos 8,32, porque Ele não poupou o seu próprio Filho, enviando Ele em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, ou seja, tamanho amor que Deus tem por nós, e nós não retribuímos a Ele, nós não devolvemos isso, e olha que na verdade quando nós retribuímos e devolvemos, na verdade estamos fazendo por nós, porque quando eu medito na palavra, é a palavra que tira de mim toda mazela, todo erro, toda fraqueza. Hoje quando o Senhor falou, vai sobre o hino do amor, o amor, Coríntios 13, o amor é sofredor, o amor é longânimo, o amor é misericordioso, o amor não se ensoberbece, não suspeita mal, não fala com indecência, não busca seus próprios interesses, tudo sofre, tudo supera, tudo espera, tudo suporta, tudo confia. Essa é a característica do amor. Né? E quando o Senhor... E sabe por que o amor não é um dom? Porque se fosse um dom, não é todo mundo que pode ter o mesmo dom, porque somos parte de um corpo. Somos membros do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Então, se somos membros, imagina que eu sou a unha, você é o dedo, o outro é a mão. Cada um é uma parte desse corpo. E por isso que precisamos estar unidos. E por isso que precisamos unir as nossas forças. Por isso que precisamos nos amar. Né? Como ele diz, amai a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo o meu próximo, eu devo cuidar dele assim como eu desejo ser cuidado. Ainda que ele não cuide de mim na medida que eu amo ele e cuide dele, mas é certo que se eu plantar esse amor, é certo que o céu vai fazer com que eu receba, mesmo que eu não receba daquele irmão ou daquela irmã que eu estou ali semeando, Deus vai fazer com que eu receba em outra forma. Porque essa é a verdade. Então, diz o livro da sabedoria, tudo que fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo para Deus. Colossenses também dá essa recomendação. Porque o nosso Deus que vê todas as coisas, Ele vai moldar e vai alinhar todas as coisas. Porque diz a palavra do Senhor, que o amor une perfeitamente todas as coisas. O amor cobre multidões de pecado. O amor tudo supera, o amor tudo suporta. Então, se o amor fosse um dom, não é todos que poderia ter. Então, alguém ficaria com falta.
Então, amor, na verdade, é um fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22, né? É entre os frutos, que são 9 o fruto. O amor está entre, né? Então, se é fruto, é algo que eu preciso colher, que eu preciso semear, que eu preciso podar, que eu preciso cultivar, né? Que eu preciso colocar ali adubo, porque se é fruto é isso. Do agricultor, qual que é a linguagem do agricultor? É podar a árvore, tirar as folhas secas, é cuidar, é zelar, é colocar adubo, é regar. Então aí vai frutificar. Esse fruto do amor vai ficar um fruto vistoso, belo, e todos vão comer desse fruto, né? Então, o amor é um fruto do Espírito Santo em mim e em você, que o aceitou, né? Que o reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador e já selou com a promessa no batismo e foi selado pelo Espírito Santo. Se não fez isso, eis um convite, pode se render agora, pode nos procurar e nós vamos te orientar para que você receba tudo que o céu quer te dar, porque Deus te ama. Aceita essa palavra porque estou conduzindo aqui, sendo conduzido pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então é um mandamento. Então, o mandamento é que nós amemos. E por que resume os 10 mandamentos? Porque o amor, se você ama a Deus, o único Deus, o Deus soberano, Criador dos céus, da terra, dos mares, do universo, de tudo que existe, de tudo que contemplamos, né? E o nosso Criador. Não é os deuses, não é as estatuetas, não é os deuses criados pela mão do homem. A estátua da Ave Maria, a estátua do Buda, não. Isso são deuses criados pelos homens. E olha que eles são menores do que os homens. Por quê? O Criador sempre é maior do que a criatura. Mas é Deus. Então essas estátuas ela têm o ouvido, mas não ouve, o olho, mas não enxergam, boca, mas não fala, ou seja, não tem ação nenhuma. São idolatria. Então quando você ama a Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, você não vai criar para você imagem, escultura e não vai se prostrar diante dessas imagens. Não vai idolatrar, não vai praticar o pecado da idolatria. Por quê? Porque você ama Deus. Então você já cumpriu o primeiro mandamento. E se você ama a Deus, você também vai amar o seu irmão. Se você ama a Deus, você não vai adulterar. Então você não vai quebrar princípios, leis, você não vai mentir, não vai roubar, não vai furtar, não vai matar. Então, muitos dizem, os 10 mandamentos ninguém precisa cumprir. Jesus cumpriu e pede para a gente cumprir. Ele fala nos 10 mandamentos, diz, não adulterarás. E eu digo, Jesus diz, eu digo mais além, aquele que olhar para a mulher que não é sua, a mulher alheia do próximo, com segundas intenções em seu coração já cometeste o pecado de adultério. Portanto, precisa vigiar, pedir perdão. Porque se continuar no pecado, morre espiritualmente primeiro e depois fisicamente. Então, amor é um mandamento. Amor é um mandamento. E por ser um mandamento, eu preciso vigiar nesse mandamento, obedecer porque é um mandamento, e você também, né? Amar a Deus. Vamos aqui ler agora o contexto inteiro. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, e o único Senhor, nos céus, na terra, nos mares, no universo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Citando aqui 2 mandamentos que resume os 10. Versículo 32. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, que não há outro além desse Deus. E quem amá-lo de todo o coração e de todo o teu entendimento
e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, no versículo 34, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. Você viu aqui no final o que Jesus responde para esse doutor da lei, para esse escriba? Que ele já não estava longe do reino de Deus, porque ele reconheceu que só existia um Deus, ele reconheceu que esses 2 mandamentos resumem todos os 10, e ele, por ser sábio, né, disse que é mais fazer essas ordenanças, cumprir na íntegra, é mais do que holocaustos, sacrifícios ou rituais religiosos, né? Ou seja, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, de nada seria. Né? Isso citando aqui Coríntios 13. Ou seja, tudo que eu faço eu preciso fazer com amor. Se eu faço uma limpeza, eu preciso fazer uma limpeza com amor, com carinho, bem feito, como se para Deus estivesse fazendo. Se eu atendo alguém, eu preciso atender com amor. Se eu cuido de alguém, se eu oro, intercedo, se eu ministro uma palavra aqui como estamos ministrando aqui, com amor. Eu fiz várias anotações, eu estudei o dia todo, apesar de Deus ter me revelado essa palavra na minha mente antes de me acordar, em espírito. Ele já tinha me revelado em sonho, nesta noite, nessa madrugada. Ainda assim, a gente precisa ter zelo e cuidado. Porque Jesus, antes de ministrar no templo, ele acordava na madrugada para subir no monte para orar em consagração. Só assim depois ele ia ministrar. Qualquer decisões, ele sempre estava falando com o Pai. Sempre estava. Porque a oração é nada mais, nada menos do que uma conversa com o seu Deus. Onde você expõe a sua necessidade, onde você pede perdão, onde você se rende, onde você chora, onde você se expõe e aonde você se deleita também, né? E aonde vai criando dia a dia um relacionamento, uma conversa, né? Quando a gente conhece uma pessoa que começa a enamorar, é gostoso, né? Aí a gente começa ali naquelas poucas conversas, quase não tem assunto, né? Aquela tremedeira, aquele frio na barriga. Você já passou por isso? Eu acho que eu já passei. Tô doido para passar de novo. Ô, glória! Mas é assim. Agora, depois o relacionamento vai ficando mais gostoso, vai ficando mais, né, mais atrativo, começa a ter mais assunto. Assim é com Deus, né? Na oração todo dia. Assim é com Deus. Aí a gente chega um tempo nesse, né, a gente vai ter esse relacionamento com Deus tão gostoso, tão assim, de correspondência, né? Como hoje, como aqui falando contigo, porque onde tem 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu estou. E aqui Jesus está. Né? Tá aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo e você aí. Então, Jesus está no nosso meio. Então, a gente tem mais assunto. E aí a gente vai viver 1 Tessalonicenses 5,17. Orai em todo o tempo. Aí você ora o tempo todo. Hoje eu percebo que eu oro o tempo todo. O dia todo eu tô orando. Às vezes eu tô ali vendo o status das pessoas. Aí eu vejo ali alguém que está enlutado. Senhor, conforta o coração dessas pessoas aqui que perdeu o ente querido. Aí o outro, perdeu lá, alguém se perdeu, estão procurando. Senhor, tenha misericórdia, acha ela, acha ele. Cuida, Senhor. Porque, né, é intercedendo o tempo todo por alguém, clamando, né, e vendo pessoas vazias. Senhor, mostre para ela que abra a visão, abra o entendimento. Enfim, diz aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler. Eu acho que dá para ler. Estas passagens contêm uma combinação de todos os 4 aspectos mencionados em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5. De todo o coração, de toda a alma, de todo o poder, né? E Yahvé já falava lá no Velho Testamento, na Velha Aliança. Em Mateus 22, 37 também, né? De todo o coração, de toda a alma, que acabamos de ler. A primeira coisa que Deus
pede a alguém que verdadeiramente crê em Cristo e recebe a sua salvação espiritual é o amor devoto, que se expressa no ser espiritual. É um amor incondicional, um amor provado, um amor vivido, né? Como descrito em Deuteronômio, Romanos 13, do 9 ao 10, 1 Coríntios 13, como disse já, né? Sobre o hino do amor. Amar a Deus de todo o teu coração significa que Ele é a fonte e objetivo de seus maiores desejos e paixões. O núcleo de suas afeições deve estar centrado nele. Isso significa que você completamente é fiel e dedicado a Deus e que seus propósitos conduzam a sua vida. Amar a Deus desta forma requer disposição de fazer qualquer coisa por Ele. O nosso amor por Deus deve direcionar nossa vida, inspirando no amor que Ele tem por nós. Um amor sacrificial que levou a entregar seu próprio Filho a todos, ao ser humano. Ou seja, registrado em João 3,16. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho, para todo aquele que olharem para o Filho, seja salvo. Né? Todos que crerem em Jesus, seja salvo. Se você crer em Jesus, você vai receber salvação. Se você não crer, você vai receber condenação. Em Romanos 8,32, né? Onde fala, que eu acabei de mencionar, que ele não teve por usurpação de enviar o teu próprio Filho para morrer por toda a humanidade, provando assim o seu amor para conosco. Segundo item aqui, amar a Deus de toda a tua alma é algo que está relacionado aos nossos mais profundos desejos, emoções e convicções, que devem estar focados em Cristo e em honrá-los, sempre em Cristo e em dar honra a Ele. A alma pode ser descrita como a essência de quem você realmente é e o seu verdadeiro eu, o que significa que a sua identidade está entretecida em Cristo Jesus. Terceiro item, amar a Deus de todo o teu entendimento mostra que servi-lo não apenas é uma questão de sentimentos ou emoções, é um ato deliberado de nossa vontade. Isso significa servir a Deus com seus intentos e buscar agradá-los com seus pensamentos, ideias e decisões, baseando sempre na sua palavra, Bíblia, né? Amar a Deus com a sua mente requer que você faça aquilo que sabe que é certo, independentemente de como se sente ou da rejeição que possa enfrentar no mundo, tá? Lembrando que sempre o guia vai ser a palavra, que a palavra vira vida dentro de você, porque o Espírito Santo transforma essas letras, quando lemos, em vida, em transformações. A palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro que tem o poder de nos transformar. Eu tiro por mim. Eu era uma pessoa promíscua, eu era uma pessoa arrogante, prepotente, soberbo, falava muitos palavrões, xingamentos, andava armado, era violento, e a palavra de Deus foi me moldando. Essas letras me transformou pelo Espírito Santo de Deus. Então é uma vida prática, não é no automático. Eu canso sempre de dizer, não é eu apertar um botão e isso vai acontecer. É no dia a dia. Você se converte, aceita Jesus, reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador. Você pode estar fazendo isso agora, mas aí você começa uma caminhada com Deus através da palavra, né? Esse é o correto. O item 4 diz assim, amar a Deus de todas as tuas forças, com todas as tuas forças, significa que as suas melhores energias, esforços serão destinados a servir a Deus e a promover os seus propósitos na terra, como descrito em 1 Coríntios 9, 23. Isso também significa que você está disposto a preservar em sua fé
quando as circunstâncias forem desafiadoras ou até mesmo fisicamente impossíveis de ser realizadas. E às vezes desgastantes. Às vezes amar a Deus pode envolver perseguições e a disposição de compartilhar os seus sofrimentos. Nosso amor deve ser do tipo de amor expressivo, tá? Ou seja, falamos tudo sobre isso, né? Vamos para Filipenses 3:10, exatamente vai ver o que Cristo passou por nós, né? Vamos examinar Filipenses 3:10. Eu acho que dá para a gente finalizar aqui em Filipenses 3:10, que vai trazer a expressão do que Cristo passou por mim e por você. Filipenses: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Né? Então Cristo veio, morreu, ressuscitou, sofreu duras penas, calvário, morte de cruz, maldito todo que for pendurado no madeiro, mas ele ressurgiu, venceu a morte e fez isso por nós. Levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas chagas, todas as nossas enfermidades, ou seja, a maior doença para o ser humano é o pecado. O pecado é a pior doença que o ser humano pode e não consegue suportar. E ele levou sobre si e nos salvou, nos redimiu, e é o que acabamos de ler aqui. Mas somos já ressuscitados com eles. Que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos salvos em Cristo Jesus. Porque Jesus morreu, sim. Padeceu, sim. Morreu e na cruz do Calvário, morte maldita, sim. Bebeu o cálice da ira de Deus, sim. Pagou o preço dos nossos pecados, sim. Foi crucificado, sim. Foi julgado, sim. Mas ele vive para todo sempre. E assenta à destra de Deus e intercede por mim, por você. E ele nos ama. E ele, com braço de amor, ele quer nos conduzir aos braços do Pai. Então, o Espírito Santo testifica com o meu espírito, com o seu espírito, que somos salvos em Cristo Jesus. Passamos da morte para a vida e o último inimigo a vencer é a morte. Ou seja, não temas, não temas e não temas. Porque não existe mais por que ter medo. Porque o nosso Senhor já nos resgatou, já nos comprou para viver em céus de glória. Aleluia! Coisa boa, né? Então, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, disse Jesus. E como Jesus amou, se sacrificando pelos outros. Você ama? Então perdoa. Você ama? Então abraça. Você ama? Então não bloqueia, compartilhe, tenha paciência, tenha misericórdia, né? Prova isso em atos de amor, né? Não julgando, não desprezando, não apontando o dedo. Quando a pessoa te fizer mal, ore por ele, ame ele, amai os vossos inimigos e orai por todos aqueles que vos perseguem. Porque a vossa justiça não procede à justiça de Deus. Não coloque o sol sobre a tua ira, porque a vossa justiça não procede à justiça de Deus. Vamos entregar tudo na mão de Deus. Né? Quando alguém te ofender, Senhor, oh meu Deus, em nome de Jesus eu entrego. Olha, fulano fez mal para mim. Aliás, eu até peço que você faça isso, porque é impossível. O Joãozinho foi lá e te fez mal. Você fala, Senhor, você ajoelha para orar pelo Joãozinho. O Joãozinho me fez mal, me machucou, me feriu e olha, Senhor, como é que eu estou aqui ferido. O Senhor viu, o Senhor sabe que o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor está em toda parte, em todo lugar. Mas, Senhor, eu entrego ele na tua mão. Eu quero amar o Joãozinho. Eu não quero guardar ranço dele, nem rancor dele. Eu quero perdoar ele. Eu libero o perdão para o Joãozinho. Se você fizer essa oração toda vez que alguém te ofender, pode ter certeza, tu vai sendo blindado de uma tal forma, tá? Eu falo porque eu pratiquei isso. E nada mais vai te ferir. Você vai ganhar uma proteção. Porque você acha que,
Ah, eu orei e pedi a Deus fé. Deus vai te dar situações difíceis para você exercitar a tua fé. Quando você quer ficar fortão, você não tem que ir lá na academia e marombar lá, puxar uns ferros para ficar fortão, né? É do dia para a noite? Claro que não. Mas com o tempo você vai ficar com seus músculos fortes. Por quê? Exercitando. Como você ganhou força? Ficando fraco, exercitando o músculo. Como você vai ganhar fé? Exercitando a tua fé. Como você vai ganhar amor? Exercitando o amor. É assim que vai frutificar, vai multiplicar. Tá bom? Então, entenda essa palavra, que o Espírito Santo te abrace aí e convença o seu coração, e que essas palavras vá como uma flecha e acerte aí, porque Deus te ama. Eu quero te chamar agora para examinar comigo Salmo 119. 119, hoje vamos ler o versículo 6. Estamos lendo um versículo por dia. Versículo 6, vamos lá? Salmo capítulo 119, versículo 6. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos? Vamos ler de novo? Meditar e ruminar. É isso. Eu leio, não entendi, leio de novo. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos? Eu estou fazendo uma pergunta aqui para alguém. Então, será que eu ficaria confundido se eu ficasse atento aos teus mandamentos? Diz para você. Ficaria? Se você começasse a observar as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor na Bíblia, qual que são os mandamentos do Senhor? Vamos falar só o que citamos hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É impressionante que o Espírito Santo nos guiou exatamente no versículo concernente ao que o Senhor falou comigo hoje em sonho. Ficaria nós confundido se eu atentar aos mandamentos do Senhor? Ou seja, se eu der crédito a esses mandamentos, se eu praticar esses mandamentos, se eu de fato obedecer esses mandamentos, se eu de fato vivenciar esses mandamentos, se eu de fato tirar como conduta e estilo de vida para mim, ficaria você confundido se fizermos isso? Ou seja, vamos ser julgados porque vamos amar a Deus sobre todas as coisas e respeitar as leis dele? Vamos ser julgados porque amamos o próximo e não ofendemos ele? Ou será que estaremos blindados porque estamos cumprindo o princípio? Ou será que estamos sendo aceitos por Deus porque estaremos de fato obedecendo e em fé seguindo os mandamentos de amar a ele, né? Observando e provando que amamos ele, né? Porque todos aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Vamos ler João 14, 15, que é o Jesus, né? Muitos dizem, eu gosto de Jesus porque Deus era muito ruim. Eu gosto quando eu ouço isso. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Mas tudo bem, a gente respeita. João 14, 15, para quem gosta de Yeshua, Jesus, o nosso Deus, o Deus Trino. João 14, 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama Jesus? Então o que ele está falando? Vai guardar os meus mandamentos. Onde estão os meus mandamentos? Na Bíblia. Qual que são os meus mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não criar para ti imagem e escultura, não adulterarás, não mentirás, não darás falso testemunho, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. João 14, 15 resume a palavra de hoje toda. Você me amou? Você me ama? Jesus diz para nós hoje, para mim e para você, você me ama? Então guarda os meus mandamentos. Porque se você me amar, vai guardar os meus mandamentos. E aqui no 21, olha o que diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu amarei. Desculpa. E manifestarei a ele. Vamos ler de novo? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai também. E eu o amarei e me manifestarei a ele, ou seja, estarei com ele. Eis que estarei convosco até
todos os dias até a consumação do século. Disse Jesus, é uma promessa. Você me ama? Disse Jesus. Você guarda os meus mandamentos. E se você me ama, eu te faço uma promessa. Eu vou me manifestar a você. Quer me conhecer? Disse Jesus. Fala Jesus para mim e para você agora. Você me ama? Guarda os meus mandamentos. Porque quem me ama, guarda os meus mandamentos. E se você me ama, eu me manifestarei a você. E o Pai também. Amém?